contar com vocês no nosso webinar e agradecer também ao Rodrigo pela abertura. Como o Rodrigo colocou, nós D2 estamos disponíveis para quem tiver interesse em participar do grupo também. Eu me chamo Iona, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói, do Departamento de Engenharia Elétrica, então também me coloco à disposição, eu e a universidade, né, para, enfim, quem quiser entrar em contato, para parcerias, para qualquer tipo de ajuda que a universidade possa trazer para vocês. O nosso evento, ele está previsto para terminar em torno de 3h30, então nós vamos dar continuidade às palestras de forma corrida. A gente vai começar com a palestra do Fabrício, da Siemens, em seguida com o Barbim, da ISA CETEC, Amadeu, da Enel, Severiano, da Cisco, e por fim, a gente vai entrar na parte de perguntas e debate, né? Então, eu peço que vocês comecem já a colocar as perguntas durante as apresentações no próprio bate-papo ou no campo de perguntas e respostas, que a gente tem acesso. Então, fiquem à vontade, aproveitem, porque a gente está trazendo 4 visões diferentes desse assunto. Então, a ideia é que a gente consiga, enfim, debater muito sobre o tema, inclusive com aplicações reais. Nós vamos ver estudos de caso, como o IoT está sendo aplicado para a indústria 4.0 e digitalização do sistema elétrico. Então, aproveitem esse momento para colocar a pergunta de vocês também no chat. A gente vai dar início, então, com a palestra da Siemens. Então, Natasha, se você quiser já passar a palavra para o Fabrício. Antes de começar, Fabrício, fica à vontade para já compartilhar a tela, viu? O Fabrício, ele é coordenador de desenvolvimento de negócios para produtos de automação e proteção de energia da Siemens. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrotécnica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e possui MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV. O Fabrício vai apresentar a palestra da digitização para a digitalização, trazendo a visão da Siemens, da utilização da internet das coisas para a criação de novos conceitos para aplicação em sistemas de energia. Então, ele vai apresentar aí uma utilização, inclusive, disruptiva de cloud computing no sistema elétrico. Então, Fabrício, novamente, muito obrigada. É um prazer contar contigo. Você tem aí, em média, 15 minutos e fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada. Fabrício, não estamos te ouvindo. Agora sim, agora sim. Agora foi. Um pouco de dificuldade aqui com a tecnologia. Pois é, a tecnologia é um problema. Então tá, deixa eu compartilhar minha apresentação. É possível ver? Perfeito, tá ótimo. Ok. Então, obrigado, Iona, pela introdução e obrigado, Sigrid, também pelo espaço, né? A ideia da minha apresentação é colocar um ponto de vista da Siemens sobre energia digital, né? E partir, né, desde o ponto da digitização, né, até chegar na digitalização, né? E é nesse aspecto de conceito que eu vou discutir aqui com vocês, né? E tentar também colocar um pouco de uma solução prática que a Siemens, um exemplo, né, de solução que a Siemens tem adotado, né? Então, diante disso, né, vamos começar aqui. Eu queria inicialmente colocar para vocês, né, vamos tentar abordar como é que é uma subestação digital, né, num conceito dentro de 6 aspectos, né. O primeiro ponto, né, a gente pode começar pela digitalização, né, do nível de estação, né, iniciado, né, com a implementação da norma IEC 150, principalmente no que se refere à utilização do protocolo GUSE, né, nas subestações, a tecnologia já madura, utilizada há muitos anos aqui no Brasil e no mundo, né. No Brasil, podemos considerar que o Brasil é bastante avançado nesse aspecto, né, trouxe um novo horizonte para a automação de subestações, né, e um aspecto fundamental do ponto de vista do cliente, que seriam a possibilidade de utilizar diferentes fabricantes na mesma instalação, né.
Seguindo, né, dentro de um conceito de subestação digital, nós temos aqui o nível de estação, de processo, perdão, né, iniciando, né, através, né, olhando para um conceito full digital, né, de transformador de instrumentos não convencionais, né, com as merging units coletando as informações, né, dos valores primários, né, e fazendo a amostragem desses sinais, né, através de um sistema de comunicação chamado barramento de processo, né, através da norma IEC 1250-9-2, né, e um dos pilares mais importantes, né, de uma subestação digital, a gente considera a segurança cibernética, né? É através dela que vão existir novas possibilidades de soluções, como a internet das coisas, onde é o foco hoje da discussão, né? E também podemos dizer que a comunicação, né, é a alma de uma subestação digital. Então, a segurança cibernética se torna fundamental aqui, né? E com isso, né, com novas soluções, novas tecnologias e novas informações, a gente consegue aumentar o nível de gerenciamento dos nossos ativos, né, aumentar a eficiência, né, e assertividade da operação da rede, né, e, por fim, buscar aqui uma engenharia integrada, né, para todo o sistema, né. Então, olhando uma situação digital, todos esses aspectos são fundamentais, né, para uma completa implementação da solução. Ok? Mas, enfim, o que seria a tal da digitização que eu comento e a digitalização, né? Então, de forma objetiva, né, e de acordo com o glossário da Gartner, né, então eu posso dizer o seguinte: a digitização é transformar as informações analógicas ou físicas para um formato digital, né, sem qualquer alteração do processo em si. Ou seja, é transformar uma informação analógica digital em um formato digital e ponto, né? E a digitalização, que seria, né? É a utilização de tecnologias digitais, né, para mudar o modelo de negócio, né, proporcionar novas receitas ou novas oportunidades de processo, agregando valor, né, ao que se utiliza, né? Ou seja, é o processo de mudança, né, para um negócio digital, né? Então, esses conceitos são importantes serem entendidos, né? E por quê, né? Atualmente, nós temos já implementados uma série de dispositivos digitais nas subestações, né, como os relés de proteção, unidades terminais remotas, medidores, outros tipos de sensores, monitoramento e tudo mais, né? E olhando de perto, a gente verifica que mais ou menos, né, aproximadamente 5% das informações que esses equipamentos podem disponibilizar, né, eles estão sendo utilizados para operar e manter o sistema, né? E ainda assim, né, esses 5% representam uma quantidade de informação bastante grande, né, que são enviadas a sistemas SCADA, por exemplo, né? Então, como que nós podemos eh, passar para um outro nível, né, de controle, de monitoramento, de gestão, né, sem sobrecarregar os centros de controle, né, e potencializando, né, a capacidade desses equipamentos dentro do sistema, né? E a resposta, né, seria através de soluções baseadas em aplicações em nuvem, né, como soluções IoT, né, possibilitando que você consiga dar um passo adicional, né, em situações como detecção de faltas, de anomalias da rede, a gestão desses defeitos, né, aprimorando, né, questões de manutenção preditiva, a manutenção dos ativos, a gestão dos ativos, né, e com isso, né, com esses dados, e correlacionando com informações externas, né, poder ter a melhor decisão e o melhor gerenciamento de toda a instalação, né. Então, como um exemplo, né, eu poderia citar aqui um projeto que a Siemens utilizou, implementou, né, dados, né, em nuvem e com informações correlacionadas externas, né, para prever danos, né, ocasionados em postes, né, de distribuição de energia de média tensão, né, foram usados dados de níveis de quantidade de neve, né, de um determinado período, inundação ou até população de aves, né, e assim você conseguir, além, né, das informações que você já tem disponíveis nos equipamentos na rede, você conseguir ter uma outra visão, né, do teu sistema, tá? Então, baseado nisso, a Siemens desenvolveu, né, hoje um grupo de aplicações chamado Grid Diagnostic Suite, né, onde cada uma tem um determinado função, né, ou finalidade, melhor dizendo, né. Então, o primeiro é o Power Quality Advisor Premium, né, aplicado em plantas industriais com o objetivo de fazer um monitoramento e qualidade de energia, né. Psycha Navigator
né, aplicado em redes de distribuição de energia do tipo subterrânea, né, para fazer o monitoramento da rede e monitoramento das subestações secundárias de transformação, né. Sican Localizer, né, utilizando soluções, aí, todas elas, né, em nuvem, né, a Localizer sendo para a solução de redistribuição aérea, né, em conjunto, utilizando informações, sendo coletadas informações através de indicadores de falta, né, distribuídos na rede, e esses indicadores, além de promover, né, a tradicional possibilidade de uma visualização em campo, né, dos pontos de defeito, né, para encontrar o caminho e o defeito em si, né, também integrando através de comunicação, né, através do sistema, você consegue detectar de forma instantânea, né, o ponto de defeito, né. E o Protect Dashboard, destinado a instalações como subestação, né, com o objetivo de facilitar, né, e trazer novos recursos, né, do ponto de vista de manutenção e operação do sistema, né. E é através do dashboard que eu queria dar um pouco mais de ênfase aqui na solução da Siemens, né, em relação à IoT. Né. Então, o que o dashboard pode ajudar a responder, né? Então, alguns exemplos de questões, né? Por exemplo, eu vejo instantaneamente o local e os detalhes dos trips, né, das minhas faltas na rede, né? É uma pergunta. Como estão as condições operacionais dos meus disjuntores hoje, né? O firmware dos nossos dispositivos estão atualizados ou existe algum problema de comunicação ou de segurança, né? Como eu posso acessar imediatamente os defeitos de falta para realizar uma análise de causa raiz, né? Quanto tempo leva para detectar eventos em meus dispositivos de proteção? Então, são situações, né, corriqueiras, né, dentro de uma concessionária de energia, e o dashboard ele visa auxiliar nesses pontos, né, entre outros, né, tá? Então, olhando, né, aqui do lado esquerdo, né, nós temos aqui um típico, né, um projeto típico de uma subestação, né, onde a gente pode ver uma arquitetura onde os equipamentos estão conectados, né, no barramento de estação através de protocolos da norma ECM 250, né, um ponto de gateway, aqui representado pelo SICAN 8000, né, o TR da Siemens, que uma das funcionalidades é essa, né, de gateway, de conversão de protocolo, né, conectando um sistema SCADA, né. E no caso, né, do uso da IoT, né, agora estaríamos adicionando uma comunicação adicional, né? Então, seria fisicamente separada, né, em paralelo, né, o qual nós utilizaríamos, né, o SICAN Grid Edge, né, que o seu principal objetivo, né, é construir uma conexão segura entre todos os equipamentos, né, de proteção, nível de campo, né, de processo, né, com a nuvem, né, da Siemens, que nós chamamos de MindSphere, né, onde os aplicativos desenvolvidos pela Siemens, né, é uma plataforma aberta, né, outros desenvolvedores podem também desenvolver aqui aplicativos dentro da nuvem da Siemens, né. Então, esse Grid Edge, ele cria essa conexão, né, de forma segura, né, convertendo, né, as informações vindas, né, por ISMT50 para o padrão UPC-UA PubSub para a nuvem, né, através de um canal independente, usando a infraestrutura já existente de uma subestação ou uma estrutura nova, né, que pode ser implementada, tá? Então, com essas informações todas, né, conectadas dessa maneira, a gente consegue trazer os dados para a aplicação, no caso do Ciprotec Dashboard, né, com esses objetivos, né, que eu comentei anteriormente. Então, em resumo, né, o que se busca, né, com uma solução como essa? Né? Aumentar a transparência do sistema, né, verificar o status dos dispositivos, ajudar na manutenção preditiva, na gestão dos ativos, né, e por fim, né, aumentar a disponibilidade do sistema, né, esse é o principal objetivo, né, de todos. Tá? E essa solução é uma solução de fácil implementação, porque você não precisa fazer nenhum tipo de configuração nos IEDs, né? Através dessa conexão com o Grid Edge, as informações são coletadas automaticamente, né? E o esforço de engenharia é pequeno, apenas atrelado na conexão com a nuvem, né? E, claro, né, sempre respeitando aqui critérios de segurança, né? Então, nós podemos dizer que 4 componentes estão trabalhando ao lado a lado, né, nesse tipo de solução, né? Os dispositivos em campo, como os Relais e Protec, por exemplo, né? O Sican Grid Edge, que faz a interface, né, e a coleta desses dados e transforma, né, isso para um padrão de IoT, né? Nós temos uma plataforma em nuvem, que é o MindSphere, né?
e as normas, né, IEC 150 e o padrão PCUA trabalhando em conjunto, né, para trazer essa característica de solução. Tá? Então, por que que esses padrões trabalham em conjunto, né? Então, olhando o mundo da IoT, a norma internacional disponível em todos os sistemas de nuvem do mundo, né, é dentro da norma 62541, né? E essa norma define como os dados são trocados e como os controles de segurança cibernética devem ser compatíveis, né? Então, em um ambiente de subestação, né, a norma IEC 1150 é bastante difundida e bastante, muitos aspectos madura, né, nas aplicações, né, e ela define claramente, né, a modelagem de dados e como esses serviços, os serviços, né, que são disponibilizados, né. Então, a fórmula ideal, né, para uma solução IoT para energia e garantindo interoperabilidade, interconectividade, né, entre esses dois mundos, né, seria a junção dessas duas normas, né, e assim também criando independência, né, sem amarras, né, com fornecedores, né, tá? Bom, dentro do ponto de vista de segurança, né, é necessário que haja a criação de certificados, né, de segurança. Dentro da solução CIMES, nós temos o Cigan Grid Plus, que é o gerenciador de certificados, né? Dois certificados são necessários, né? O certificado utilitário, que é enviado, é utilizado, descarregado, instalado, né? Na nuvem, para aplicação, acesso da aplicação, e os certificados do dispositivo, né? Instalados no local, através do Grid Edge e o Cigna 8000, né? E essa certificação vai garantir que os dados sejam coletados, né, para ambiente de nuvem, e de forma segura, né, os dados são enviados de forma criptografada e o Grid Edge, né, também automaticamente vai criar os certificados com os dispositivos conectados a ele, né. Então, assim, nós conseguimos enviar, né, as comunicações, os dados, né, da subestação para as aplicações, tá? Eu gostaria de apresentar aqui rapidamente, né, uma visão. Nós temos um demo, né, que pode ser acessado por esse endereço na internet, de quais são a visão, né, a parte visual e os recursos que o Ciclo Grid fornece através do Ciprotec Dashboard, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ao entrar nesse link que eu coloquei, né, existem as 4 opções, né, dentro do Grid Diagnostic Suite, né, especificamente do Ciprotec Dashboard. Ao clicar aqui, nós vamos ter a abertura, né, dessa versão demo. A primeira tela que temos é um mapa, né, onde mostra a localidade das subestações, né. Isso está atrelado ao mapa do Google Maps, né, e já instantaneamente também a gente consegue ver uma lista de eventos, né, com alguns símbolos, né, informando alguns dados iniciais, né. É, eu posso, cada subestação eu posso clicar para verificar as suas informações, né? Ela vai mostrar uma imagem da subestação, quais são os eventos relacionados a essa subestação, e nesse botão azul eu posso entrar nos detalhes dela, né? Então, entrando nos detalhes, né, eu posso ver uma lista de eventos, né, de todos os equipamentos, né? Por exemplo, aqui a gente tem aqui um trip de um relé, né, por isso que é apresentado como sinal vermelho, né? O amarelo como picape e pode, assim como esses eventos, outros eventos podem aparecer aqui, né? Nós podemos fazer um monitoramento dos ativos, né, através de cada equipamento conectado, né? Então, eu posso entrar em cada equipamento, eu posso verificar informações sobre o seu hardware, versão de firmware, serial number, né, se a comunicação está online, né, ou seja, dentro do barramento de estação, a comunicação com o Mindsphere, se a saúde do equipamento está ok, podemos ver logs de eventos, podemos ver informações de últimos ajustes alterados, né, enfim, isso dentro de cada dispositivo, né? E também nós podemos ver aqui o monitoramento de equipamentos primários também, né? Que são as informações que eu comentei anteriormente, que são disponibilizadas pelos EDs e atualmente não são tão utilizadas, né? Então, nós podemos aqui analisar aqui situações como de disjuntores, seccionadoras, o número de manobras, tempo de inatividade, somatória de correntes interrompidas, enfim, informações úteis para a manutenção, né? Adicionalmente, né, podemos fazer análise, né, de defeitos através de uma visualização rápida, né,
de ocelografias, podemos ser visualizados pela própria aplicação, né, de forma mais simplificada, claro, né, ou podemos fazer o download, né, desses arquivos em formato ConTrade e abrir em um outro programa mais apropriado para uma análise mais avançada, né. Ainda assim, é possível verificar outras informações, como perfis de carga, medições ao longo do tempo, né, outras questões de firmware e algumas configurações da aplicação que eu não queria entrar em detalhe aqui, é só um overview, né, mas só para ter uma ideia, né, do que as informações que são enviadas para a nuvem, elas podem gerar para nós, né, uma aplicação desenvolvida, né. E por fim, né, eu gostaria de ressaltar de novo, né, quais são os benefícios aqui desse exemplo do dashboard colocado, né. Então, a intenção é ter uma maior assertividade, né, dentro do mundo de operação, quanto de manutenção, né, para que a gente tenha uma reação aos defeitos de maneira rápida, eficiente, né, através de notificações em tempo real, né, uma redução com custos de manutenção, né, alongando ao máximo o tempo de vida útil dos equipamentos, né, e também, por fim, melhorar os índices também, né? Trazendo mais retorno para os clientes, né? Assim como os usuários finais, né? Com os índices, atacando os índices de ECFAC, né? Ok? Então, brevemente, essa foi um pouco a visão, né, da Siemens. Eu deixo os meus contatos aqui, por fim, né? E passo a palavra novamente para você, Iona. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Muito interessante essa visão, na verdade, de trazer tecnologias disruptivas para o setor, né, mas já muito utilizadas em outras áreas, como cloud, trazendo informação, né? A gente fala que informação é poder e, ultimamente, quanto mais informação a gente tem, mais poder a gente tem. Então, acho que vamos ter um bom debate aí ao final do grupo e, novamente, agradeço a tua apresentação. Agora a gente vai sair da apresentação do Fabrício para o Barbim, né? Natasha, se você puder, por favor, passar a palavra para o Barbim. Barbim, pode colocar a tua apresentação já, viu? Então, o Barbim, ele é coordenador de comissionamento e proteção na ISA-CETEP, é engenheiro eletricista, especialista em proteção de sistemas elétricos pela Unifei e possui também MBA pela Fundação Getúlio Vargas. O Barbim vai apresentar a palestra Aplicações de Internet das Coisas no Setor Elétrico, Iniciativas ISA-CETEP. Então, vai trazer para a gente o olhar da concessionária de transmissão de energia elétrica. Vai trazer as iniciativas atuais da ISA-CETEP relacionadas à transformação digital e indústria 4.0 aplicada em subestações. Então, novamente, nós agradecemos, Barbim, pela tua disponibilidade e fique à vontade para começar a sua apresentação. Só que eu ainda não vejo sua tela, não sei se... E o teu áudio. Você está me ouvindo, Fiona? Boa tarde a todos. Boa tarde. Ouvindo a gente está. Apresentação que ainda não está aparecendo. Tenta fechar e abrir de novo. Tá. Agora está aparecendo, mas aquela mesma questão anterior. Tá. Agora melhorou? Foi, perfeito. Estamos dentro da apresentação. Fica à Então, vontade. vamos lá. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Aqui nós vamos trazer um pouquinho sobre a empresa, sobre o Grupo ISA, a ISA-CETEP, uma visão estratégica de como se conceber essa transformação digital, né, os caminhos estudados, e 2 casos que nós implantamos e estamos estudando, né, ainda na ISA-CETEP.
Então, quero aqui trazer um pouquinho da nossa história, né? Nós pertencemos ao Grupo ISA. O Grupo ISA é um grupo multilatino, com história aí de 50 anos, operando com excelência rodovias, transmissão ou transporte de energia e telecomunicações, com presença em 8 países e 43 empresas. É considerado o maior grupo de transmissão de energia elétrica na América Latina. Falando um pouquinho da ISA-CETEP, né? Então, integrante desse grupo ISA, nós conectamos vidas, lares, estudo, trabalho e mais de 200 milhões de brasileiros. Com isso, a gente transmite 1/3 da energia produzida, consumida no Brasil, que está na nossa malha, 94% da energia do estado de São Paulo, considerando em operação e os empreendimentos que entrarão em operação em breve, que estão em construção, aproximadamente 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, uma capacidade instalada de transformação de 78 mil MVA, 140 subestações, com nível de tensão até 550 kV, presente em 17 estados, com cerca de 26 mil quilômetros de circuitos, e falando em fontes renováveis, conectamos a nossa malha 22 gigawatts de energia renovável. Então a gente vai falar um pouquinho, né, dessas experiências aqui na ISA-CETEP e destacar que aqui nós desenvolvemos projetos de inovação, né, que gerem valor sustentável à sociedade. Então, ampliando inclusive a nossa estratégia de transformação digital, eu vou demonstrar aqui essas iniciativas. Então, falando um pouquinho da transformação digital, né, nós temos 5 pilares do objetivo estratégico do Grupo ISA, e a transformação digital é o pilar fundamental, é o pilar mais trabalhado, mais importante, né, para concretizar todos os objetivos estratégicos do grupo, né? Portanto, ele está discutido e alinhado com todos os níveis da organização. Só a título de conhecimento, os outros 4, geração distribuída e otimização de recurso, descarbonização da matriz energética, participação social mais ativa e adaptação de mercado. Mas dentro da transformação digital, que é um negócio muito amplo, né, e a gente vai trazer aqui para o nosso mundo de operação e manutenção, né, subestações e operação do sistema, a gente está trabalhando com grupos multidisciplinares, né, inclusive com as outras empresas do grupo, né, essas questões aqui mapeadas em árvore, né, os 3Ds, descarbonização, digitalização e descentralização, a rede do futuro, né, com novos players, né, começa a surgir os prosumidores, uma rede muito mais intercambiada, não só de comunicação, mas também do fluxo de energia, com comunicações bidirecional, que precisa ser confiável, flexível, segura e resiliente. Também vem a questão do gêmeo digital, o digital twin, né? É uma representação digital do ativo físico, trazendo todas as suas informações, que permite uma análise de falha ou análise de tendência de forma preditiva, e se combinado com outro gêmeo digital, a gente consegue uma inteligência holística, né, que permite um autocontrole e a descentralização. Tem a questão aí do Big Data, né? Nós temos na questão da comunicação muitas informações, muita taxa de amostragem dessas informações. Então, para exemplificar, né, as PMUs, sincrofasores, sincronismo de tempo, os medidores de operação, né, as medidas analógicas e as medidas de energia, que a taxa de amostragem é ainda maior, né?
Com tudo isso, a gente tem uma preocupação de como tratar todos esses dados, né? Então, é a ciência dos dados, né? O desafio dessa gestão de informação e obter o estado atual do ativo, né? A condição monitorada do ativo. Também discutimos a questão da arquitetura da transformação digital, né? Então, basicamente, em três pilares que se interligam em um fluxo, né? Em uma arquitetura. Primeiro, as fontes de dados, né? Como entradas, um processamento de todas essas entradas com inteligência artificial, com alguns pré-requisitos dentro de um ecossistema, e por fim produzindo dados, reportes, taxas de tendências, né, de desvio, enfim, uma série de produtos para o consumo desses dados, né. E também algo muito importante, tem sendo discutido no grupo, né, são a questão da segurança cibernética, né, e aqui trago essa animação, essa imagem aqui, né, dizendo das engrenagens da segurança cibernética, né, que ela é baseada em 3 engrenagens: processo, tecnologia e principalmente nas pessoas. Então a engrenagem está maior aqui das pessoas, porque é onde está a cultura da segurança cibernética. Essa é uma estratégia do grupo 2030, tá? 2030. Então, trazendo agora a experiência, a prova de conceito que nós estamos em conjunto com a Siemens, né, na digitalização Master Plan, muitas informações aqui o nosso colega da Siemens já antecipou, então eu vou resumir um pouco mais, né? Dos motivadores, né? A gente criou um grupo, foi feito cocriações com equipes de operação, manutenção, engenharia, enfim, e fomos desenhando os desejos que teríamos dessa parceria, desse desenvolvimento, né? E depois consolidado nos principais motivadores. Então, nós teríamos aí economia dos dados úteis, né? 50% de economia dos dados úteis e utilização melhor desses dados, né? Com isso, um reduzido custo de processo computacional, né? E também a questão de melhorar a disponibilidade dos ativos, né? O suprimento da energia, né? E também uma expectativa no início do projeto, começou em 2019, da Siemens de ser o primeiro caso no mundo da instalação do SICAM Grid Edge e do Ciprotec Dashboard. Então, para esse projeto, um vislumbre geral de desafio, solução e benefício, né? Então, era trazer inovação da rede, experimentar e validar a internet da energia, explorar esses dados já disponíveis nos IEDs, já disponíveis no SCADA, explorar dados novos que ainda não estão disponíveis, né? Executar tudo isso numa arquitetura e uma prova de conceito bem alinhada, né? E buscando esses benefícios. Aqui um exemplo de um monitoramento de condição de um transformador, com alguns dados monitorados, é possível a gente otimizar a sua operação, explorar esse transformador de uma forma melhor, evitando sobrecargas e desgastes prematuros dos materiais, né? É uma economia de esforço de trabalho, né? Esforço humano, na verificação desses sensores, uma vez que está tudo automatizado e sensoriado em rede, né? Diminuir a indisponibilidade, né? E prolongar o ciclo de vida desses ativos. Então, é uma arquitetura aqui de Milton Fornazaro. O Milton Fornazaro, a gente está monitorando um transformador de potência, com sensor de gás, né? 4 gases, umidade e temperatura, e também verificamos a temperatura do enrolamento, temperatura do óleo e alguns sensores de corrente no transformador. Depois utilizamos os dados já disponíveis nos IEDs, que estão instalados em linhas de transmissão, né? E como mostrou o Ciprotec Dashboard, uma das informações que nós estamos trabalhando é a questão do I2T para cálculo de curto-circuito probabilístico e desgaste nos contatos principais
de um disjuntor, né, fazer a gestão das configurações das proteções, mais do que isso, fazer a gestão dos firmwares e das versões de hardware instalado, né, e obter mais informações do que nós temos hoje, né, trabalhar mais essas informações que temos hoje. Tudo numa arquitetura com o SICAM Grid Edge, né, política de segurança cibernética e processamento na nuvem com o MindSphere. Em Bom Jardim, em complemento a essa prova de conceito, nós estamos aplicando sensores IoT direto nos equipamentos, né? Então, fizemos testes de enlace de rede, de comunicação, barreiras entre redes, né? Então, foi muito bacana, exploramos questões de segurança cibernética aqui também. E esses dispositivos, esses sensores comunicam direto, através de regras de segurança, com a nuvem, o MindSphere, né, proposto pela Siemens. Aqui uma foto, só para vocês terem noção como é que está a instalação lá no campo, né? É um banco de capacitor 88 kV aqui em Jundiaí. E agora eu queria falar um pouquinho da nossa experiência de um P&D de subestação 4.0, né, uma parceria, um P&D ANEEL, uma parceria com a USP, seus laboratórios, né, a Itacha BB, e também com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, LS1TEC, LSTEC. A ideia desse P&D é explorar bastante a questão da internet das coisas, comunicação Wi-Fi com Wi-Fi industrial, questões de telecomunicações, vamos explorar diferencial de linha por meio de telecomunicação instalado em apenas uma ponta da linha, banda, rede 5G, nuvem, backup, o controle e a proteção centralizada. Então, nós estamos propondo para toda a subestação Jaguariúna, né, uma subestação com 2 entradas de linha, com transferência automática de linha em derivação, um transformador para 13.8 e alguns alimentadores, proteger tudo isso com um computador que concentre todas as funções de proteção e controle, claro, com redundância, e chegaremos a uma redundância quádrupla para esses transformadores, para esse transformador, e uma redundância quíntupla para os alimentadores em 13.8 kV, por conta, inclusive, da utilização de Merging Unit inteligente. Então, aqui só organizando a arquitetura, né, separamos em etapas os produtos que serão instalados. Então, esse computador é um produto já que foi instalado na Finlândia, que chega a proteger 8 linhas lá na Finlândia, e aqui nós vamos fazer essa aplicação e estudar por meio da prova de conceito. E com isso, dentro dessa prova de conceito, além de toda a arquitetura de comunicação, sensoriamento, nós estamos desenvolvendo, né, junto com, na verdade, o laboratório da USP está desenvolvendo, né, um módulo IoT para sensoriamento do banco de bateria, né? Então é um modelo de gestão de eficiência operacional dessas baterias, com inteligência artificial, a questão do Big Data e Machine Learning, né, tudo acoplado na questão da manutenção por condição, né, então a manutenção preditiva, né, aproveitando séries temporais e modelos sazonais e programação de manutenção. Os dados do próprio sensor, né, que vai permitir a gente verificar saúde, condição, né, que são os desgastes, né, e calcular a sua indisponibilidade, e também a questão do gêmeo digital, né. Então, tudo isso nos apoiando nessa prova de conceito também. Aqui mais um exemplo mais de perto, né, explodido desses sensores, né. Então, cada ramo do banco de bateria terão seus sensores de borda, comunicarão com o concentrador, que fará a comunicação a um dispositivo mobile e através de rádio, né, através desse tropos, rádio Wi-Fi,
comunicaremos também com um SCADA nível 3, para fazer toda essa gestão de ativo em uma aplicação, uma APM, para fazer toda a gestão de ativos dessa instalação. Mais um esboço aqui de como seria essa função, de como será, né? Mas já explicado no anterior. E é isso. Eu quis trazer bastante informações aqui. Passei 2 minutos do tempo, falei um pouco acelerado, mas espero ter compartilhado boas ideias com vocês. Imagina, Barbim, obrigada pela apresentação de vocês. Também é interessante ver novas aplicações, sensores IoT sendo efetivamente instalados e utilizados dentro das subestações. Então, também acho que a gente vai ter aí uma boa discussão ao final da apresentação. Inclusive, lembrando, todo mundo, quem tiver pergunta, aproveita para mandar, já recebemos algumas. Podem ser enviadas aqui no bate-papo também, então fiquem à vontade para perguntar. E agora a gente vai para a nossa próxima apresentação, que é do Amadeu. Então, obrigada, Barbim, novamente. Obrigada, Amadeu, por ter aceitado o convite, tá? A Natasha pode passar a apresentação, por gentileza, para o Amadeu. Amadeu, fique à vontade para já compartilhar a tua tela. Bom, o Amadeu, ele é Head of Smart Grid Devices da Enel. Ele é licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrônica, tendo concluído um MBA em Administração de Empresas e uma pós-graduação em Proteção de Sistemas Elétricos. E o Amadeu vai apresentar a palestra Soluções IoT aplicadas ao Grupo Enel. Então, ele vai trazer o olhar da distribuição agora, né, mostrando como a Enel tem feito aplicações e soluções com IoT para alavancar e maximizar o nível de digitalização da sua rede de distribuição de energia. Então, o Amadeu vai trazer aí exemplos práticos e reais aplicados a nível local e global. Então, novamente, Amadeu, fique à vontade e obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Iona, pela apresentação. Boa tarde a todos. Agradeço aqui, em nome da Enel, o convite feito pelo Segre para a gente apresentar nesse tão importante fórum, né? Então, pessoal, como a Iona bem disse, o meu objetivo aqui é dar uma visão, pelo lado da distribuidora, de como a gente tem aplicado, as soluções de IoT, e como essas soluções têm trazido, ganhos reais para o nosso negócio, né? Então, aqui a gente tem uma agenda, eu vou falar rapidamente sobre o Grupo Enel, vou dar uma introdução sobre as aplicações de IoT, como a gente tem feito a nossa infraestrutura de comunicação, e dar um detalhamento um pouquinho maior dos dispositivos em si, com exemplos práticos, tá? Então, pessoal, falando rapidamente sobre o Grupo Enel no mundo, o Grupo Enel é a maior empresa, o maior grupo empresarial do setor de energia privado, ela só fica atrás de uma empresa pública chinesa, então que fica difícil de competir, mas no ramo privado ela é a maior empresa do ramo. Então ela está em todos os setores da energia, tanto na geração, quanto na distribuição, transmissão, renovável, e além disso, ela também tem algumas outras linhas de negócio, voltadas, por exemplo, para os clientes, fora do setor regulado, por exemplo, é onde atua a nossa empresa EnelX. Então, ela impulsiona a eletrificação, ela entra com venda de painéis, inclusive vende seguros, de carro e casa para clientes não bancarizados. Então, é uma empresa com um viés de atender, fora do mercado regulado, inclusive. E além disso, também ela atende, trabalha no setor de commodities, e gestão de energia, onde estão incluídos aí, a gente tem um pouco mais de familiaridade no Brasil, com o setor de comercialização. Então, a comercialização da Enel fica dentro dessa grande linha de negócio, de gestão de energias e commodities, né? E o retail também, no final das contas, a área que faz ali a venda, a comercialização, dos seus produtos fica ali dentro do retail. Então, só para a gente ter uma ideia, do tamanho do grupo, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem 18,1 milhões de clientes. Então, ela é a maior DSO do Brasil. Então, aqui dentro da Enel no Brasil, nós temos 4 distribuidoras. A Enel São Paulo, Enel Rio, Goiás e Ceará. Então, quando a gente olha para a Enel, então ela tem essa
atuação global, né? Então a gente tem clientes basicamente aqui na América Latina, né? Na Argentina, Chile, Peru, né? Sendo a segunda DSO em cada um desses países. Quando a gente olha para a Espanha e para a Itália, ela é a maior, né, distribuidora, né, de energia, né, desses dois países, e quando a gente fala na Romênia, ali com 3 milhões de clientes, né, ela é a segunda maior DSO. Então, quando a gente olha para os números do grupo, né, então a gente tem aí uma energia distribuída de 484, né, terawatt-hora, né, um número bem expressivo, com 74 milhões de clientes finais, né, com 2 milhões, 230 mil quilômetros de rede, né, 44 milhões de smart meters, né, instalados e medindo, né, 4.900 subestações primárias, 1 milhão e 300 mil secundárias, né, onde contam também aqui os transformadores, né, da rede de distribuição, e com um total aí de 34 mil colaboradores no mundo. Então, esses aqui são os números do Grupo Enel, tá? Então, pessoal, até falando aqui, né, da marca Grid Expertise, né, que é o que está aparecendo aqui na apresentação, a Grid Expertise, ela é uma nova empresa do Grupo Enel, ela foi lançada, né, ela teve um evento global de lançamento, de inauguração, faz 2 semanas, exatamente 2 semanas. E qual que é o viés dessa empresa, né? A Grid Expertise, ela vai ser uma empresa do grupo responsável por ser o motor da inovação tecnológica. Então, é uma empresa, né, toda o desenvolvimento tecnológico da Enel acontecia, né, dentro de uma área da Enel, né, que era uma área de tecnologia de rede. Então, passamos por um spin-off e essa área agora passa a ser uma empresa. Então, essa empresa é aquela que faz todo o desenvolvimento tecnológico para o grupo. E também, né, por ser uma nova empresa, então ela ganha, né, um grau de liberdade de poder também ofertar as suas soluções para fora do grupo Enel. Então, ela nasce com esse viés, né, de ser uma empresa flexível, dinâmica, orientada para soluções, com todo esse conhecimento agregado, né, de todo esse volume, né, de instalações que a Enel tem. Então, com todo esse conhecimento, então a Grid Expertise nasce com esse legado, né, ela passa a oferecer essas soluções com esse viés, tá? Então, pessoal, falando sobre as aplicações de IoT, especificamente falando, então, quando a gente fala de IoT, né, a gente está falando de digitalização da infraestrutura, né, da nossa rede, né, da ponta mesmo, né, ou seja, de todos os equipamentos que a gente passa a monitorar, né, e digitalizar. E quando a gente fala de digitalização, né, eu retomo até aí o que os colegas disseram anteriormente, né? Então, tudo aquilo que é digitalizado, a gente passa a ter um nível de controle, um nível de comando, né, e todos os dados que a gente agrega, né, dessa operação que a gente acumula, ele passa a compor lá uma base de dados gigantesca, onde a gente roda as inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais, elas trazem para a gente insights da operação, né, e como a gente passa a ter um outro nível, né, de tomada de decisão dos nossos ativos, né? Então, aqui, quando a gente fala de IoT, a gente olha tanto para a rede especificamente, né, quanto para a questão dos smart meters, que ainda tem uma aplicação muito forte, né, de smart metering, e também quando a gente fala das operações de campo, né, focadas, inclusive, os nossos operadores. Então, a gente passa a falar do digital worker também, onde os nossos colaboradores eles estão dotados de equipamentos, né, que comunicam, que monitoram, né, as suas próprias operações de campo, né? Então, pessoal, quando a gente fala aqui da transformação de negócios, né, na nossa visão, ela passa por esses três, né, por essas três grandes blocos, né, essas três grandes soluções de digitalização, né? Então, de novo, né, quando a gente fala de medição e grid edge, além de ter os nossos medidores vistos não como medidores, mas como equipamentos de monitoramento de rede, então ele é um sensor, além de ser um medidor também. Então a gente consegue pegar as informações em tempo real desses medidores, né, para saber se teve um desligamento, algum evento de rede não desejado, né? Então, além de medir o cliente remotamente, a gente também usa os medidores como uma fonte de entrada, né, para a nossa operação. E além disso, a gente passa a adotar a rede também, né, de processamento de ponta, de borda, né? Então, não somente, né, coletar dados de tempo real, né, ou coletar dados históricos para a gente fazer a manutenção preditiva,
mas também dotar os equipamentos de ponta para que eles tomem as suas próprias decisões, né, e o fluxo de informação que a gente passa a trafegar pelas redes IoT seja nos menores pacotes possível para que a gente se valha, né, dessa característica da rede IoT, né. Então também a gente passa por uma questão aí de resiliência, né, o nosso objetivo é sempre tornar a nossa rede o mais resiliente ou possível, né, ela mais robusta para que todo evento climático indesejado, né, a gente tenha as melhores condições de fazer os esquemas de auto-reconfiguração, né, os famosos soft healings, né, de uma forma mais inteligente possível, com comunicação entre os equipamentos, né, e inclusive, né, deixando as manobras bem mais complexas para que o trecho isolado seja sempre o menor possível, né. Então a gente passa a ter uma nova visão, né, de como deve operar o soft healing, né, e eu tenho exemplos, né, de que a gente já está trabalhando dessa forma, né, e também no final das contas a gente aumenta a eficiência. E quando a gente olha para esse slide, pessoal, é muito importante, né, a gente está sempre ciente de que tudo aquilo que entra, né, para a rede de distribuição, ele está sempre sendo atendido os maiores e mais criteriosos, né, aspectos das questões de cibersegurança. Porque, obviamente, se a gente tem equipamentos que comunicam na rede, né, a gente sempre passa a ter pontos vulneráveis sobre a questão de cyberataques, né, de pessoas mais mal intencionadas. Então, a gente tem uma lupa, né, muito grande, né, em todas essas questões que envolvem a cibersegurança. Tá? Então, pessoal, aqui é um exemplo bem rápido, né, sobre a questão da comunicação IoT propriamente dita, né? Então, nesse gráfico da esquerda, né, então a gente tem aqui um eixo, né, de distância, né, e da velocidade, né, de comunicação, né, de conexão. Então, quando a gente fala da rede IoT, a gente está olhando para esse bloquinho, né, que ele está marcadinho de verde, né? Então a gente entra ali na rede LoRa, na Sigfox, na 3GPP, NB-IoT e na LTE-M, né? Então são redes ali que elas têm ali um alcance, né, de comunicação entre 100 metros e até 10 quilômetros, então cada uma dessas tem ali a sua faixa, né, de alcance, né, e também a gente tem ali a velocidade e o quanto de pacotes de dados a gente pode circular, né, usando essas comunicações. Então, nós temos aplicações bem específicas, né, para IoT, né, que é esse bloco aqui que está marcado, né, e quando a gente olha aqui para o lado direito do slide, né, então a gente tem aqui um esquemático, né, então usando o MANIC de comunicação, né, que é aquela circuitinho integrado que está ali em cima, né, então são os famosos transceptores, né, de IoT, então a gente faz a conexão dessa NIC, né, nos equipamentos que estão em campo e a gente passa a adotar os equipamentos da capacidade de conversar nesses protocolos, né, da rede IoT. Né, então, aqui na parte direita inferior, né, a gente tem um esquemático, né, onde a gente tem ali um backhaul, com ali com o esquemático falando da antena e como isso funciona. Né, então, é mais para ilustrar isso que eu disse para vocês. Né? Então, quando a gente olha aqui para o... Aqui, na verdade, eu trouxe um exemplo, né, eu tinha outros, mas para não entrar muito no detalhe e alongar muito a explicação, então, aqui é só um exemplo, né, da cobertura que nós temos hoje com esse fornecedor Sigfox. Né? Então, quando a gente olha, né, essa estação rádio base que está aqui na direita, né, ele é uma estação de 16 por 17 centímetros, né, ela é pequena, mas com uma estação dessa a gente consegue iluminar aí uma região de basicamente 15 quilômetros quadrados. Né? Então, aqui nessas imagens a gente consegue ver, né, em azul a cobertura que hoje existe e está disponível, né, nas nossas áreas de concessão. Então, em São Paulo, Ceará, Goiás e Rio de Janeiro, né? Então, com uma antena pequena, né, a gente consegue, obviamente, em São Paulo existem várias antenas para ter essa cobertura, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, né, do quanto hoje está coberto e como a gente se vale né, desses sinais e como a gente tem operado, né, com, com esse fornecedor. Então, pessoal, aqui quando a gente olha, né, para uma arquitetura desse sistema, né, então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui da esquerda para a direita, né, os nossos provedores, né, que são os provedores de sinal,
né, esses provedores, eles fazem também ali, eles provêm, né, a rede de comunicação IoT propriamente dita, então a LoRaWAN, Sigfox, né, NB-IoT, a gente passa, né, toda essa comunicação pelos nossos firewalls e pelas VPNs, né, então aqui a gente entra com a nossa camada de cibersegurança, e a gente entra então dentro, né, dos nossos sistemas da Enel, né, onde a gente tem ali o Gate IoT falando, né, com via DNP3, né, e outros protocolos, né, com o nosso sistema SCADA, e o sistema SCADA ele envia as informações para a central de operação em tempo real também, né, inclusive fazendo a gestão com o SAP, né, onde a gente tem a gestão dos ativos, né, e da onde vem a remuneração da empresa. Então, não somente a gente se aplica, né, para a questão da operação em tempo real, mas também para a gestão de ativos, que é da onde vem a remuneração da empresa. Então, quando a gente fala de uma nova tecnologia, né, aqui é o processo, né, de desenvolvimento tecnológico. Então, né, a gente sempre passa ali, quando tem, né, um novo desenvolvimento para fazer, a gente passa ali por uma fase de definição, né, de entender qual é a necessidade. Então, a gente define ali os requisitos, entra numa fase de ideação, né, sempre conversando ali com a área de negócio que está demandando, né, aquela nova tecnologia. Fazemos a prototipagem, testamos, né, e entra numa fase de convergência, onde a gente passa a ter uma solução final, e essa solução final é que, né, compõe né, a solução propriamente dita e que a área passa a usar, né. Então, falando agora especificamente de uma solução, né, em que nós temos aplicação, né, esse é um exemplo claro, né, esse equipamento, ele nasceu, né, dentro de um processo desse de inovação, e hoje ele já está sendo aplicado em larga escala dentro da Enel, né. Então, o que que é? É um sensor de base fusível, né, então é uma solução que monitora o fusível propriamente dito, né. Esse sempre foi um grande desafio, né, das empresas de distribuição, era saber quando um fusível queima, né. Então a gente passou a monitorar o fusível usando, né, um equipamento que basicamente é composto de um acelerômetro, e ele comunica, né, com a rede IoT, e ele simplesmente avisa, ó, esse fusível queimou. Então a gente passa a ter informação em tempo real daquele fusível que queimou, onde foi. Então, com isso, a gente consegue deslocar uma equipe, né, uma equipe diretamente para aquele ponto, né, o que nos fez ganhar, em média, 51 minutos de DEC, né, o SAIF aqui é DEC, para cada ocorrência na média, né, usando essa tecnologia. Então, é um ganho expressivo para a operação, e, e agora, né, o que nasceu dentro de um processo de inovação e desenvolvimento tecnológico já virou uma solução de prateleira, e a Enel está comprando isso e instalando em larga escala, né. No próximo slide tem um vídeo que fala, de um minutinho, que fala sobre essa solução. Amadeu, o vídeo tem som? Tem. Que eu acho que eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo o som do vídeo? Tá. Então eu vou narrando, Iona. Então, como eu disse, né, esse equipamento, como vocês viram ali atrás, né, ele é um acelerômetro que ele fica, né, preso no cartucho do fusível, e quando tem a operação, ele já faz a informação em tempo real, né, daquela abertura daquele daquela fusível especificamente, né? E em tempo real já é aberta uma ordem de serviço para a equipe mais próxima, e ela vai até o ponto fazer a correção, tá? Então, pessoal, esse aqui é um segundo exemplo, tá? É onde a gente faz o monitoramento, né, das tampas, né, dos nossos manholes, né, dos nossos postos de inspeção. Então, ele funciona mais ou menos com a mesma ideologia. Então, a gente tem um acelerômetro colocado na tampa, então toda vez que tem abertura, a gente recebe em tempo real na nossa central de operação, uma informação de que aquela tampa foi aberta, né, e caso não seja uma operação nossa mesmo, né, planejada, é deslocada uma equipe de segurança para evitar, inclusive, né, que se alguma pessoa entrou para fazer um furto de cabo, em que a gente evite que ela sofra um acidente, né, ou algo de grave aconteça com ela ao entrar em contato com a nossa rede energizada. Um outro exemplo, pessoal, bem rápido, é uma solução de multimedição, de multiconcentrador, né, onde a gente passa a ter um concentrador,
né, que é esse equipamento que está no centro da imagem. Então, ele concentra informações, tanto do ponto de vista, né, de grandezas elétricas, quanto de outras soluções, de outras grandezas também, né, como gás, temperatura, né, de climático, e a gente sobe essas informações usando a rede de comunicação para o sistema central, né, e com isso a gente passa a ter essa gama de informações disponível, né, tanto para questões de tempo real, mas como também para acúmulo de dados históricos, para que a gente possa fazer as nossas manutenções preditivas, né? E por último, pessoal, é mais um exemplo, né, de uma solução que passa a ser um padrão global da Enel, né, de monitoramento de transformadores e de equipamentos em subestações, né? Então a gente tem o Albert ele é um concentrador, né? Então ele captura, né, as informações dos sensores. Então a gente tem o Albert para fazer a medição de transformador, a gente tem o Albert que monitora os disjuntores, né? Um outro equipamento que faz a coleta de informações ambientais, a gente junta todas as informações no switch, né? E essas informações sobem para um sistema central, né, e que esse sistema faz a armazenagem desses dados, né. Então, basicamente, né, a gente coleta as informações do meio ambiente, né, ou as potências ativas, frequência, então, as grandezas elétricas, né, dos transformadores. A mesma coisa acontece com os equipamentos de baixa tensão, né, e tudo isso, né, aqui a gente tem a foto dos equipamentos em si, né, e basicamente essa arquitetura ela montada numa subestação, né, ela passa a nos fornecer essas informações todas que são tão preciosas para a operação. Aqui é o último slide falando das soluções que a gente tem para medição, né? Então, do lado esquerdo superior a gente tem os medidores, né? Do lado direito os concentradores, do lado esquerdo inferior, né? A gente tem os equipamentos que são os acessórios utilizados para a operação dos medidores, né? Como Surf, Elvis. E por último aqui a gente tem as aplicações, né, onde a gente usa as soluções de medições da Enel, né, e muitas delas falam com o protocolo IoT, inclusive, né. Então, pessoal, como conclusão, né, a gente está aqui, né, é um reforço daquilo que os colegas disseram, né, o IoT nos possibilitam, né, aumentar o nível de digitalização da rede, né, e com isso a gente passa a estar muito mais próximo, né, de uma excelência de operação em tempo real, como também, né, de uma decisão estratégica para tomada de decisão com informações, né, e dados históricos, né. Então, deixo aqui o meu contato, né, os meus contatos estão aqui, e agradeço novamente o convite. Obrigada, Amadeu. A Amadeu trouxe vários casos de uso, né, especificamente de IoT, isso é bem legal, porque a gente tem essa caracterização muito forte da IoT. Então, transceivers e tal, eu acho que esse olhar é muito importante aqui dentro do nosso webinar. Então, Amadeu, agradeço bastante, são muitos cases de uso, LoRaWAN, LTE, então acho que também já temos algumas perguntas chegando aqui, então em breve eu faço para vocês. Pessoal, vamos dar agora continuidade para a nossa última apresentação. Então, Natasha, por favor, por gentileza, passar o token para o Severiano. Então, Severiano, fique à vontade também para já fazer a tua transmissão, tá? A gente está com essa quarta apresentação, que é a nossa última apresentação, que é do Severiano, que atua como consultor de transformação digital para o setor de manufatura e energia e é responsável por ajudar os clientes estratégicos da Cisco a desenvolverem seus planos de transformação digital. Então, a ideia é que ele alinha os planos de negócio com as tecnologias digitais disponíveis para assegurar uma ampla visão de mercado. Ele vai apresentar para a gente a palestra Soluções de IoT para a Nova Utility Digital, trazendo uma visão mais conceitual do tema. Então, Severiano, novamente, muito obrigada pela tua participação e fique à vontade para apresentar. A gente ainda tem não tem muito tempo, mas a gente tem ainda algum tempo para... O último sempre sofre, né, do mal do tempo, é sempre complicado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado ao Sigre, né, pela oportunidade, a NTT e a Cisco aí, vou tentar representá-los aqui. Vou tentar fazer uma apresentação bem breve, para que sobre algum tempinho para a gente poder debater ao final também, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Severiano Macedo, eu sou especialista de IoT da Cisco aí, há 8 anos, né, atuando com dedicação aí ao setor elétrico.
A Cisco era uma empresa que nasceu há 30 anos atrás com a origem da internet, né? Quem não conhecia a Cisco foi quem desenvolveu os primeiros roteadores para conectar ali dois prédios, né, do campus da Universidade de Stanford, lá em São Francisco, e o símbolo da Cisco, não por coincidência, é justamente o símbolo da ponte de São Francisco. E uma altilha inteligente, gente, ela nasce da base, o alicerce ela é fundamental. Então, nós vamos falar bastante aqui de IoT, mas a gente precisa entender que, do ponto de vista de IoT, nós precisamos ter conectividade e segurança. Então, de vários pilares, e nós vamos comentar um pouco disso, os pilares de conectividade e de segurança são pilares críticos, são fundamentais para poder a gente ter estabilidade das aplicações de IoT. Então, nós vamos falar bastante em complemento ao que os nossos colegas apresentaram anteriormente, em complemento às aplicações que foram apresentadas anteriormente, eu vou dar um pouco mais de visão para vocês desse alicerce, dessa base. Perfeito? Então, do ponto de vista de conceito de IoT, a nossa definição passa que é uma rede de sensores, não tem dúvida, para prover realmente comunicação entre devices, né, que disponibilizem dados, mas esses dados, por sua vez, precisam ser analisados, ser transformados em informação, para que gerem informações ou gerem ações automatizadas, né, para poder garantir aí a eficiência dos processos de forma segura. Então a gente começa a fazer um parênteses. Nós estamos falando de elementos se comunicando em redes abertas, porque se nós tivermos em circuitos fechados, nós estamos falando de machine to machine, nós não estamos falando em IoT, nós estamos falando em dados que, de certa forma, ao serem processados e de serem disponibilizados por diversas aplicações, nós vamos conseguir que aquele mesmo investimento, aquele mesmo recurso, seja tirado proveito para várias áreas da empresa, ou mesmo para várias áreas fora da empresa. Um exemplo, né, que o Amadeu comentou, tem um medidor de energia que, além de atender a área de metrologia, ele também funciona como um sensor, ele atende a área de manutenção, também poderia atender aí uma aplicação financeira ou uma aplicação de relacionamento com o cliente. Ou seja, o conceito de IoT ele é muito mais amplo do que conectividade de machine to machine. Por isso, nós vamos ter muito foco nessa estabilidade da rede. Imagina os problemas que nós tivemos ontem aí, né, que nos afetou a todos, o conceito de garantir estabilidade da aplicação, e a rede é o principal alicerce dessa comunicação, dessa garantia, vindo junto com a segurança. Mas para que nós vamos fazer investimentos em IoT? Por que o setor vem buscando? Por que outras empresas... Ora, gente, nós estamos falando em melhorar, né, a utilização dos nossos ativos, em maximizar a utilização dos nossos ativos. Estamos falando também em aumentar a produtividade dos nossos profissionais, aumentar a produtividade com segurança, né? Monitorando os nossos profissionais, garantindo que as ferramentas certas estejam nos locais certos, nos mesmos, com os devidos protocolos de segurança, melhorando aí os nossos indicadores, né, de DEC, FEC, de estabilidade de rede, melhoria da nossa cadeia logística, melhoria do relacionamento com os nossos clientes. Gente, se nós não tivermos uma habilidade de comunicar de forma mais ágil com os nossos clientes, nós provavelmente vamos fechar. Aquelas empresas que ainda não têm um aplicativo rodando no cérebro digital do cliente, essa empresa já está com os dias contados. E para isso a gente está falando de várias outras tecnologias, somando aí a parte de IoT. E a base de IoT para uma plataforma alavancadora de inovação dentro das empresas. Vimos aqui, né, tanto pela apresentação do Daniel quanto do Amadeu, a IoT aí trazendo várias possibilidades de inovação, tanto para a ISA CETEP quanto para a Enel. Casos interessantíssimos. Mas eu queria discutir um pouquinho e rapidamente mostrar para vocês, porque a gente podia ficar a tarde toda, da importância de se balancear os conceitos de fog computing e cloud computing. Todos os dados que são gerados pelos nossos sensores, eles vão ter que ser processados em algum lugar. Esses dados vão ter que ser processados para que eles sejam transformados em informações e essas informações gerar impacto positivo no negócio. É extremamente inviável transportar todos os nossos dados para a nuvem.
a parte de conectividade seria caríssima. Imagina, nós temos milhões de medidores de energia. Se nós formos transformar todas as medições, memória de massa, tudo para a nuvem, nós teríamos que ter aí uma canalização gigantesca. Se nós tivéssemos que também canalizar diretamente para a nuvem todas as nossas aplicações de sensores de manutenção, sensores de rastreamento de veículos, a quantidade de sensores IoT que nós temos está explodindo. Nós estamos falando da casa de milhões. Então, a conectividade com a nuvem, ela passa a ser proibitiva. Então, nós temos que ter o conceito de conseguir filtrar esses dados. Fazer o que a gente chama de um pré-processamento desses dados na fog. E o conceito de fog aqui é aquela neblina, aquela nuvem baixinha. Dentro dos nossos próprios equipamentos de rede, dentro dos nossos próprios devices, a gente aproveita ali uma certa capacidade de memória e de processamento para já dar uma filtrada nesses dados, para que a gente possa transmitir para as aplicações nas nuvens somente os eventos. Ou seja, o que vai ocupar as nossas redes já estranguladas são os eventos dessas aplicações e não os dados crus propriamente. Perfeito? Justamente porque nós temos limitações. Nós temos toda essa capacidade de limitação de conectividade que nós vamos ter que lidar com elas aí por mais um bom tempo. Sem querer me delongar, para a gente poder ter um pouco mais de tempo, aqui a gente tem os 6 pilares que eu comentei com vocês da conectividade de IoT. A primeiro e basicão é o pilar da conectividade. Sem conectividade, nós não temos IoT. Agora, a dimensão desses pipes, né, a dimensão desses canais de conectividade, eles estão diretamente relacionados com a quantidade de dados que nós queremos transmitir para a aplicação lá na nuvem. Se a gente tem a capacidade de pré-processar esses dados aqui embaixo, fazer o que a gente chama de fog computing, já dá uma filtrada nesses dados, fazer o que a gente chama de data analytics e já enviar apenas alguns eventos, a gente alivia os investimentos em rede, a gente diminui esses impactos em rede. E algumas das redes de comunicação, que o próprio Amadeu comentou anteriormente, são redes extremamente limitadas do ponto de vista de banda. Elas são muito eficientes do ponto de vista de cobertura, que é o que a gente precisa, mas do ponto de vista de banda existem muitas restrições. Daí a importância de a gente ter essa capacidade de data analytics, fog computing, lá próximo aos devices, lá próximo aos equipamentos. Gente, o pilar de cybersecurity está ficando cada vez mais fundamental. Nós estamos falando aí de IoT, são endereços IPs das nossas redes espalhadas fora dos muros da empresa. Nós estamos falando de endereços IPs, como os casos que foram comentados aqui, nos postes, nas casas dos nossos clientes, nas linhas de transmissão, já estão fora dos nossos domínios. Então, esses elementos, eles são endereços IPs, eles são portas para a entrada nas nossas redes. Então, nós realmente precisamos ter cuidados adicionais ao disponibilizar esses equipamentos para que a gente proteja as nossas redes, mas também que a gente proteja os próprios equipamentos, a própria aplicação. Nós não podemos permitir que esses sensores, esses IoTs, sejam usados para atacar, por exemplo, o nosso servidor DNS. Eu tenho lá milhares de endereços IPs que estão sendo, de certa forma, usados para poder atacar as nossas próprias redes. Então, o cuidado com a segurança, e aí tem vários pilares, gente. Pessoas, processos, equipamentos, ferramentas, né? E para a gente avançar, a parte de automação das aplicações, né? O Management Automation. Eu preciso gerenciar não apenas a rede, mas as aplicações. Imagina, cada sensor IoT desse aí tem um firmwarezinho. Qual é a versão de firmware? Se eu precisar fazer uma atualização da versão desse firmware, nós estamos falando de milhões de endpoints. Eu tenho que ser capaz de fazer isso, gente, através de uma plataforma de Application Enabling de forma remota, over the air, de forma controlada. Não dá para mandar um eletricista ir lá atualizar o firmware de cada sensor. Esquece. Então a gente já precisa ter essa visão ampla de que a IoT veio para ficar, veio aos milhares, aos milhões, e a gente precisa ter ferramentas capazes de gerenciar todos esses equipamentos. Eles vão escalar, não tenho dúvida disso. Tá? Em termos de OPEX, Reduction, Security, confiabilidade, a mobilidade da força de trabalho, ou seja, nós temos aí, a Cisco tem ferramentas para a gente poder discutir com vocês todas essas áreas.
desde Field Area Network, ANI, as soluções de segurança aí para poder atender as rotinas operacionais da ONS, o próprio CEP, né, especial que a gente está discutindo diretamente com a ONS, automação da distribuição, conectividade wireless para subestação, né, o workforce, a mobility ou especialista remoto. Existem várias soluções de IoT, cuja base são as redes de comunicações. Depois a gente pode individualmente endereçar isso com vocês, caso seja de interesse. Mensagem fundamental, já caminhando para a nossa conclusão. Esses dois mundos estão convergindo. Os mundos da área operacional de OT com a área de TI, de tecnologia, isso está convergindo para um mundo único e é extremamente importante a aproximação desses profissionais. A aproximação dessas áreas de TI e tecnologia, cada vez mais as áreas operacionais sendo capazes de contar com a ajuda ou com a orquestração dos profissionais de TI para que a gente possa ter um deployment de IoT em escala. Não dá para a gente poder ter deployments pontuais. Nós estamos falando em escalas, em milhares de equipamentos, e a gente precisa ter isso de forma controlada, porém em ampla escala, para que a gente possa ter impactos nos negócios. Eu comento rapidamente aqui a necessidade de se ter uma visibilidade geral dessa rede. Assim como a gente tem ali os nossos sistema SCADA, para poder, através de um sistema supervisório, eu ter a visão de tudo que está acontecendo no meu grid, toda a estabilidade do grid, os níveis de frequência, corrente, tensão, potência transmitidos, nós também precisamos de ferramentas que nos dê visibilidade do que está acontecendo na rede que sustenta esse grid. Ferramentas que mostrem que, olha, cada pacote IP que está passando pela rede e que nos traga informações da menor anormalidade possível. Então, a gente precisa ter também, ao pensar em IoT em escala, essa capacidade de ver todo o grid. E já finalizando, como último slide, uma mensagem importantíssima para vocês. Cuidado, é extremamente importante a gente definir uma rede convergente padronizada. Nós estamos falando aí de milhões de dispositivos IoT que vão se basear em diversas redes de conectividade. Busquem redes padronizadas. É importante que vocês tenham uma visão daqui 5 anos, como é que nós vamos operar essa nossa rede. Como é que nós vamos operar esse trambolho aqui se a gente começar a adotar soluções proprietárias, soluções específicas? Porque muitas vezes um fornecedor de uma aplicação, ele chega oferecendo para você uma rede junta dele. Vem junto uma rede Wi-Fi, vem junto uma solução proprietária, vem junto a outra rede anexada à aplicação. Ora, gente, nós podemos ter um alicerce, uma base de redes de comunicação seguras que possam receber todas as nossas aplicações de IoT e que gerem, que não afetem o nosso OPEX lá na frente para poder gerir essas redes. Ioná, era essa a mensagem que eu queria tentar passar para vocês, procurei ser o mais breve possível, para que a gente tenha aí algum tempinho para discutir. Mais uma vez, obrigado, Sigre, obrigado a Cisco, a NTT aí pela possibilidade de apresentá-los. Está aí na tela os meus contatos. Depois, fique à vontade, se não der para a gente poder responder todas as dúvidas aqui, a gente responde diretamente. Obrigado. Ok, Serafina, muito obrigada. E muito obrigada pela brevidade, né? Porque realmente a gente está com o horário apertado. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de aproveitar a finalização aqui das palestras para agradecer aos nossos patrocinadores, então a NTT, Cisco e Siemens, estão patrocinando nosso evento, então, novamente, muito obrigada. Esse tipo de patrocínio ajuda muito a realização do evento e sem isso, possivelmente, não conseguiríamos realizar um evento desse tamanho. Pessoal, a gente tem uma série de perguntas. Eu vou tentar juntar algumas que são muito parecidas, justamente por conta do tempo, mas as perguntas não respondidas, depois a gente vai tentar passar para vocês as respostas por e-mail, para não ficar ninguém sem resposta, né? Eu fiz aqui um aglomerado de algumas perguntas que ficam todas em torno de rede sem fio, sensores, IoT e 5G. Então, acho que eu vou começar por essas e depois a gente vai fazendo as perguntas que são um pouco mais fora dessa linha, justamente para a gente conseguir responder com a maior brevidade possível. Então, assim, o Sigre tem acreditado bastante no uso do 5G, é uma tecnologia nova, extremamente disruptiva, traz ganhos em velocidade, conectividade, segurança cibernética,
banda, que foi muito comentado pelo Severiano, então aumenta inclusive banda, traz latência de 1 milissegundo, conectividade de milhões e milhões de conectividade por metro quadrado, muito mais avançado do que, por exemplo, as antecessoras dela, né, padronizadas pelo consórcio 3GPP, como o 3G e 4G, né, LTE. Acho que até por conta disso vieram algumas perguntas aí sobre o 5G, então vou começar por essas perguntas. O Sigre, inclusive, nós começamos essa série de webinars de Tech Talks com apresentação, né, com webinar próprio de 5G, então aplicações de 5G no setor elétrico. O Sigre tem um grupo de estudo só para aplicação de 5G no setor elétrico. Então, de fato, é uma tecnologia que tem sido muito comentada e conversada para a utilização, principalmente em IoT, né? Porque ela traz aí um peso, vantagens muito fortes, inclusive de segmentação de rede, que a gente chama de slices e tudo mais. Então, colabora muito principalmente para a implementação da IoT. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para o Amadeu. O pessoal perguntou aqui, não é dentro do 5G, mas é o mesmo consórcio, então já vou começar por ele. As redes 3G que você comentou, parece que você comentou do 3G e do LTE também, né? Então eu estou acrescentando a LTE aqui na pergunta do colega. Aí existe uma curiosidade se vocês têm implementado essa rede 3G própria, né, uma rede privada, ou se vocês têm usado, por exemplo, um 3G o LTE público. Você consegue comentar um pouco para a gente sobre isso, Amadeu? Consigo sim, Ana. A Enel utiliza serviços, né, de operadoras, então ela não tem a sua própria rede, né, não que nós não tenhamos já feito provas de conceito com a rede privada, para inclusive verificar, né, se a gente tem um ganho expressivo de velocidade, de disponibilidade de sinal, mas hoje a gente utiliza a rede, serviços de parceiros, né? Bacana, Amadeu. Obrigada. Então, na verdade, vocês têm um pouco porque geralmente se fala muito na rede privada que às vezes vale a pena implementar e vocês optaram por uma rede parceira, isso também é bem interessante. E aí, indo para o 5G aqui, dentro do consórcio 3GPP, né, que você mostrou na arquitetura e também o LTE, fiquei curioso sobre as perspectivas da Enel para o 5G, né? Já que ele traz dois normas de segurança, velocidade, conectividade, que são os pilares de IoT, quando comparado ao LTE e seus antecessores. Então, acho que em resumo aqui, Amadeu, vocês já pensaram, já imaginaram o teste do 5G? Vocês têm perspectiva? Ou existe alguma área, né, que você vislumbra, por exemplo, que as características do 5G, que é principalmente velocidade, banda e conectividade e segurança, que vocês conseguiriam, né, testar também o 5G, já que vocês já têm muita implementação do 3GPP, como é a implementação do 3G e do LTE? Perfeito, Ana. O 5G, bom, eu posso falar que a Enel tem feito testes de 5G já, né? Ela já fez na Itália alguns testes e agora a gente está para assinar um contrato com alguns parceiros para a gente rodar um teste, né? Na verdade, tecnicamente os testes começaram, agora para a gente poder dar publicidade só falta assinar o contrato, né? Mas eu creio que mais uma ou 2 semanas a gente possa divulgar, né, essa parceria. Mas o que o 5G nos permite, né, do ponto de vista de uma distribuidora de energia, né? Quando a gente tem os esquemas de self-healing hoje, eles são basicamente feitos com a lógica entre 2 e 3 equipamentos, né? Então, assim, ele funciona no nível de escada. Então, se a gente tem um trecho desligado, então ele olha quem está para trás, para frente, verifica se tem tensão ou não, faz as manobras. Quando a gente passa a ter uma operação com 5G, a latência baixíssima no 5G nos permite tomar uma decisão em cima de um trecho de rede desligada. Então, a gente passa a operar com um conceito de seletividade lógica, né? Ou seja, e também de... Me fugiu o termo, daqui a pouco eu lembro. Mas assim, a operação, a gente vai conseguir saber o trecho que desligou, fazer uma comunicação entre todos os equipamentos da malha, inclusive até chegar nas subestações, verificar
o trecho que ficou desligado, se um circuito inteiro pode recuperar, pegar carga do outro, ou seja, então não é uma manobra entre 2, 3 equipamentos, a gente está falando entre operação entre circuitos, né? Então a gente passa a ter uma possibilidade de salvar muito mais clientes numa operação de self-healing do que se fosse feito entre 2 e 3 equipamentos somente. Ok, Amadeu, muito obrigada. Eu acho que essas aplicações são essenciais e a gente vislumbra, na verdade, aí um compartilhamento de estrutura muito bom, que vai trazer, inclusive, ganhos financeiros. Então, vamos ver o que está para chegar aí. Espero que dê tudo certo no seu acordo. Vou aproveitar o gancho aqui do 5G para fazer uma pergunta para o Babi. Babi, você comentou que o sensor de borda de vocês, da aplicação do estudo de caso, já funciona com uma rede sem fio. E aí, lá dentro do próprio slide, tinha algumas opções. Uma delas era 5G. O olho do pessoal tá danado, assim. O pessoal tá melhor que quem encomenda. Então, dentro dessa ideia de OT, né, quando você colocou esses sensores 5G, eles realmente já são 5G, vocês vislumbram a utilização de 5G, então por isso que ele estava lá no slide, ou vocês já realizaram, de fato, alguma aplicação com 5G dentro dessa ideia aí dos sensores da internet das coisas? Ok, obrigado pela pergunta aí. Na solução do PID, a gente vai utilizar o sensor IoT integrado por meio de rádios industriais, né, que comunica por meio de uma rede mesh. Então, o MMS trafega por esse meio e numa última milha, esses rádios disponibilizam interfaces Ethernet para conexão ao Station Bus, né, e ao sensor da outra ponta. Então, o 5G é uma opção, né, que as famílias dos rádios que nós estamos utilizando em Jaguariúna possuem a opção com LTE 4G ou 5G. Então, 5G é uma opção, é um desejo do PID de estudar o 5G também, né? Então, nós colocamos ali, né, uma provocação do PID para a gente pesquisar isso também, tá? Mas a arquitetura desenhada, embora os rádios possuem 5G, é com rede mesh. Entendi, Babi, perfeito. De forma geral, resumida, né, vocês estão fazendo vários testes com mesh, no final vocês têm 4G LTE, a gente tem uma comutação nos roteadores que, né, quando a gente tiver disponível 5G, porque a gente está ainda em fase de entrada aí no Brasil, né, para falar menos tecnicamente falando, que nos possibilitariam fazer esses testes. Então, é interessante ver que vocês estão apostando aí em tecnologias que depois nos tragam a opção de fazer um teste como esse. Pessoal, saindo um pouquinho aqui da ideia do 5G, né? Senão a gente vai ficar aqui no 5G para sempre. Tem várias outras perguntas de 5G, então vou pedir desculpa para a audiência, eu vou deixar as outras perguntas de 5G para a gente responder depois por e-mail, porque senão a gente vai terminar muito tarde no evento. E aí eu vou entrar aqui com uma pergunta para o Fabrício. Fabrício, você falou muito quando você comentou principalmente do MindSphere, né? Sobre a possibilidade de executar comandos, etc., e coletar informações, e você falou muito sobre fazer isso através da norma IEC 1150. E aí veio uma pergunta aqui, que foi justamente se essa ferramenta de vocês funciona só com os protocolos da norma IEC 1150, né? Ou se vocês têm a possibilidade de trabalhar com MindSphere com outros protocolos SCADA, como, por exemplo, DLP3, 101, 104. Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Ok, obrigado pela pergunta. Sim, somente via soluções baseadas na norma IEC 1150, né? Porque a integração entre o ambiente de subestação, tá, e a plataforma em nuvem, as aplicações, né, é feita através do Grid Edge, né? O Grid Edge é um gateway, né? Uma das funções dele é converter, né, as informações desse 1150 para o nível de OpenCOA, né? E as informações que são coletadas dos IEDs, né, estão baseadas no serviço que o IEC 1150 fornece, né? Então, a resposta seria essa. Bacana, Fabrício. Eu vou fazer uma outra pergunta minha. Vou passar por cima aqui das mais 5 perguntas que tem.
Então, como ele está baseado nos serviços IEC 1150, eu entendo que qualquer dispositivo, não necessariamente só um relé digital, um EED, que tenha IEC 61850, poderia trabalhar com MindSphere. É isso? Sim, é isso. Então, aí, completando a pergunta, você falou muito sobre as aplicações dentro da subestação, né? Porque é a nossa realidade maior aí, né? De subestações digitalizadas, usando IEC 1150. Mas se a gente tivesse aplicações na distribuição, fora da subestação, com sensores IoT, como a gente tem falado, dispositivos inteligentes, como a gente teve aí várias apresentações, inclusive do Amadeu e do Barbim sobre o assunto, e do Severiano. Se esses dispositivos falassem IEC 1150, ou seja, implementassem os serviços, a gente também poderia usar aí o serviço em nuvem com o MindSphere? Aí, nesse caso, né, o exemplo que eu dei, que era o Protect Dashboard, você precisa ter o serviço do IEC 1150, né? Caso forem desenvolvidas outras aplicações, né, é possível utilizar outros padrões. Uma vez utilizando a solução nossa chamada SICAM 8000, que é um hardware, ele também converte outros protocolos, né, e para o PCUA, no caso MQTT, né? Então, por exemplo, o SICAM Localizer, né, ele é uma aplicação que é utilizada em rede de distribuição, né, onde você tem os sensores distribuídos na rede. Essas informações são enviadas para a subestação, concentradas no SICAM 8000, e depois disso convertidos para MQTT, né, para serem amostrados na aplicação. Então, diversas soluções são possíveis, né? Então precisa ser estudado, né, o que seria necessário, o objetivo, e ver qual seria a solução. A Siemens, ela além de fornecer as aplicações já prontas, né, aquelas que eu mostrei, né, ela também oferece o serviço de criar com o cliente, ou seja, desenvolver soluções próprias, né, para cada cliente. E a plataforma Mindsphere também é uma plataforma aberta para desenvolvedores, né? Então, pode ser desenvolvidas outras aplicações fora aquelas, né, em resumo. Perfeito. Essa ia ser a minha contar aqui como quinta pergunta, mas eu vou adiantar. Se outros aplicativos que você falou que ele é uma plataforma aberta, então acho que a resposta já é sim, né? Mas outros aplicativos poderiam ser desenvolvidos para rodar em nuvem a partir da solução de vocês, né? Então, acredito que, por exemplo, umas soluções como as que já foram apresentadas pelo Amadeu, desde que os dispositivos tivessem os serviços de IEC 850, você conseguiria desenvolver essas aplicações em nuvem baseado no MindSphere, certo? Sim, ou, né, dependendo do ambiente que seja externo à subestação, né, a poder ser estudado, né, com outros padrões aí de comunicação. Perfeito, Fabrício, muito obrigada. Vou fazer uma pergunta agora para o Severiano. Severiano, estou tentando traduzir essa daqui, que essa daqui veio meio complexa, mas eu acho que é isso que o nosso colega quis dizer aqui. Você comentou que segurança e conectividade eram pilares de IoT, e comentou bastante sobre segurança cibernética. E aí o que eu acho que ele está perguntando é o que a Cisco tem feito do ponto de vista de segurança para IoT no setor elétrico. Se você podia comentar um pouco mais sobre as soluções que a Cisco vem desenvolvendo de segurança cibernética, e especificamente para IoT, e especificamente no setor elétrico, né, que a gente tem características muito diferentes da IoT comercial para a IoT do sistema elétrico. Então, se você podia comentar um pouco para a gente. Perfeito, Ana. Obrigado pela pergunta. Eu falei bastante de conectividade e padronização dessas redes, porque uma das características do setor elétrico é o fato de a gente ter que conviver ao mesmo tempo com IoT, com tecnologias extremamente modernas, sensores extremamente inovadores, com tecnologias ligadas na mesma rede. Nós temos aí equipamentos, e não é difícil a gente encontrar, às vezes, no sistema escada, de um centro de operação ou de uma subestação, equipamentos, servidores que ainda rodam, por exemplo, o Windows XP, ou que roda aplicações legadas. Então, o que a Cisco tem feito é justamente trazer soluções para proteger esses ativos e esses elementos, esses sensores IoT, através da rede. Eu não tenho como ir lá e atualizar aquela versão Windows daquele equipamento, porque ele vai ter que conviver na minha rede por mais 10 anos, ele faz parte da minha aplicação.
Então, uma forma que eu tenho de proteger os equipamentos legados, os meus aplicativos legados, é tendo uma atenção especial na rede. Embarcando nos meus elementos de rede, isso a Cisco tem feito com maestria, ou seja, cada sensor, cada switch, cada roteador, cada access point de rede, ele tem ali embutido um sensor, né, que permite eu visualizar tudo que está acontecendo na rede. Ora, eu só vou conseguir segurar, eu só vou conseguir proteger aquilo que eu consigo enxergar, né? Então, eu preciso realmente ter visibilidade de todos os pacotes que estão passando pela minha rede, seja pacotes GUS, seja pacotes de gerência de rede, seja pacotes de atuação, de imagem. Eu preciso monitorar quem está comunicando com quem. Então, a Cisco tem trazido bastante ferramentas para proteger a rede, que, por sua vez, protege esses ativos. Para dar segurança, por exemplo, aos operadores que estão acessando essa rede, para que a gente possa ter certeza que aquela pessoa que está logando é realmente aquela pessoa, através de duplos fatores de autenticação, de senhas, tá? Através de procedimentos operacionais. Então, a Cisco tem uma solução fim a fim que vem desde a área de TI, se estende até a área operacional. Então, é uma visão integrada de segurança de rede, não é algo spot. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa dar essa segurança, né, às operações dos sistemas digitais aí, principalmente do setor elétrico. Ok, Severiano, obrigada. Então, em geral, são soluções de monitoramento, gerenciamento, né? Como você falou, se a gente não gerencia, a gente não sabe o que está acontecendo, e basicamente controle de acesso e autenticação, né? Como você comentou aí, inclusive duas etapas, né? Então, obrigado, Severiano. Deixa eu ver se a gente, na verdade, não tem tempo, a gente tem menos 22 minutos para fazer pergunta. Mas eu vou fazer uma aqui, pelo menos o Vitor, tadinho, está esperando desde as 3 horas, então eu vou fazer a pergunta dele aqui, mas vai ser a última pergunta, porque a gente realmente está sem tempo e nós tentamos responder no chat, então talvez alguns que tenham feito pergunta diretamente tenham recebido a resposta pelo chat, mas se vocês não tiverem respondido, sem problema, se não tiverem recebido a resposta, perdão, a gente envia para vocês depois, faz uma coletânea dessas perguntas para mandar. De forma geral, muitas mensagens parabenizando pela apresentação, tá, pessoal? Então, eu comi esse pedaço aqui, mas parabéns pela apresentação, tivemos vários parabéns para vocês, né? E aí, vamos para essa pergunta aqui do Vitor Neto. Boa tarde, gostaria de enviar uma pergunta para o Barbie. Então, vou voltar aqui para o Barbie. No caso dos relés, sabemos que cada fabricante possui uma tecnologia diferente, apesar dos equipamentos promoverem a mesma função. Para a utilização dos gêmeos digitais, como é desenvolvida essa simulação para diferentes IEDs, considerando que o comportamento de cada equipamento pode não ser igual? Cada tipo de equipamento tem o seu equivalente? Quem desenvolve isso? Então, o Vitor quer saber um pouco mais sobre a utilização dos gêmeos digitais, por causa de EDs que são, né, de fornecedores diferentes, têm características diferentes e funcionalidades diferentes. Não sei se consegue passar um pouquinho para a gente, um pouco mais aí da utilização dos gêmeos digitais. Vou tentar. Obrigado pela pergunta, né? A questão do gêmeo digital, então, assim, começando de trás para frente, né? Não são todos os dispositivos que ainda têm desenvolvido, e quem faz normalmente é o próprio fabricante, que desenvolve o gêmeo digital do seu dispositivo, né? Eu conheço, não sei se outros fabricantes possuem, eu conheço a solução Siemens, né, do Digital Twin para os seus IEDs, né, e também não sei se ela está completa, mas é uma excelente solução. Então, respondendo à pergunta, são duas abordagens, né? O gêmeo digital como uma cópia lógica do equipamento real, e aí são os fabricantes que vão ter que desenvolver isso, assim como a Siemens desenvolveu o seu, né? E a outra abordagem seria o modelo referencial, né? Um gêmeo conceitual do IED, né? Isso também eu desconheço a existência de um gêmeo digital conceitual no que se refere a IEDs, proteção e controle. Tá? Mas são duas abordagens e elas são interessantes.
Obrigada, Babi. Pessoal, no geral, acho que a gente tem aí muita tecnologia disruptiva, muita aplicação nova dentro da digitalização do sistema elétrico. Então, nós do D2 só temos a agradecer, né, porque a gente está aqui correndo atrás de TI, telecomunicações aplicadas para o setor elétrico, e essa parte de digitalização a gente sabe que está em ampla expansão. Então, saber que a gente tem cases como esse, interesses e soluções e novas ferramentas voltadas para essa área, já em utilização, sendo comercializadas também é essencial, e além da parte da inovação, né? Eu, como professora, né, de uma universidade federal, a gente vê muito essa parte de inovação, e é muito bom ver que as empresas estão inovando também. Então, a gente tem aí soluções que são parcerias com fornecedores, que são P&Ds, que são universidade, indústria, empresa. Então, é muito bom ver esse avanço que o nosso setor está passando, porque, na verdade, a gente está passando por um imenso avanço nos últimos tempos, né? Então, pessoal, a gente vai encerrar o evento por aqui, porque, né, já são quase 6 horas. Gostaria novamente de agradecer a participação de todos vocês e novamente agradecer aos nossos patrocinadores. Eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo, nosso anfitrião e coordenador do D2, para fazer o fechamento do webinar. Rodrigo, fica à vontade. Boa tarde, Ona. Boa tarde. Novamente, eu vi aqui algumas palestras e você já falou tudo aí, não preciso me dar lugar mais não. Agradecer aí aos colegas aí, o Fabrício, o Daniel, o Amadeu e o Severiano também, né? Todo mundo da equipe aí que trouxe uma oportunidade para a gente poder esboçar mais um pouco aí dessa tecnologia, da filosofia, né? De alguns comandos à distância, otimizar, digitalizar, né? É importante aí para a gente, para o setor elétrico aí, tá trazendo essas informações e contribuindo aí e disseminando esse conhecimento. Agradeço aí, realmente, não tenho o que falar mais. Agradeço aos patrocinadores que já foi falado, a Siemens, GNTT e Cisco, né? E contamos aí com vocês nas próximas oportunidades aí que vamos traçar ainda para final do ano e para o próximo ano. Contamos sempre com os parceiros e com os tanto parceiros fornecedores, integradores, quanto nossos colegas aí de transmissoras, né? Hoje aí representado pela CETEP e pela Enel aí, duas grandes transmissoras aí também, nosso em parceiros em outras ações, então é importante sempre contar com vocês, tá? Acho que é isso, pessoal. Não sei se alguém quiser fazer algum comentário final também, fico aberto aí, abro um pouco aí para vocês. Se não, a gente encerra por aqui. Aproveitar, Rodrigo, obrigado. É só agradecer a oportunidade, o espaço, né, de falarmos aqui um pouco da Siemens, e nos colocar à disposição, né, quem tiver interesse de aprofundar algum tema, né, do que foi colocado, pode me procurar, né, via LinkedIn ou e-mail que eu coloquei na apresentação, fabricio.miranda@siemens.com, né. Estamos à disposição aí para tirar dúvidas também, eventualmente questões que não foram respondidas agora, né, e outras possam surgir. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade, agradecer a quem participou, nos ouviu, nos assistiu até agora, né? A oportunidade do Sigre de promover esse evento. Obrigado, Rodrigo, Iona, né? Obrigado aos colegas de painel aqui. E também fico à disposição, e se eu não souber responder, eu vou atrás de quem sabe. Afinal de contas, são inovações, né, que a gente está buscando e correndo atrás do conhecimento, né? Então fica aqui um abraço, uma boa tarde a todos e meu muito obrigado em nome da ISA CETEP. E também, pessoal, em nome da Enel, só deixar aqui o agradecimento e um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal, pela parceria. É um prazer estar aqui do lado de vocês. Fico à disposição. Provavelmente essa gravação vai estar disponibilizada. Foi bastante rápido aí as nossas sessões, mas nós vamos ter oportunidade para poder aprofundar esses temas posteriormente. Grande abraço. Prazer estar aqui com Ok, vocês. pessoal, muito obrigado a todos. Encerramos aqui o evento. Até logo. Um abraço.